Caros alunos, este é o sexto material de apoio às atividades remotas da disciplina Cálculo 4 e hoje nós vamos falar sobre o método das diferenças finitas. O método das diferenças finitas é um método numérico, ou seja, ele procura uma aproximação para a solução de uma equação diferencial, de um problema de valor inicial, em um determinado ponto. Ele aproxima a solução em um intervalo. A estratégia é a seguinte: utiliza-se a fórmula de Taylor para transformar a equação diferencial num sistema cujas variáveis são valores da função solução em determinados pontos. Resolve-se o sistema e utiliza-se os valores obtidos para se aproximar à função numericamente, por exemplo, por um polinômio. Então vamos falar primeiramente sobre a derivada de primeira ordem. A derivada de primeira ordem, como foi vista no cálculo 1, é um limite. É um limite de um polinômio de Newton. Se uma função é derivável, nós podemos escrever que f de x mais h é igual a f de x mais f' de x vezes h mais um erro. Um erro que depende de h. Isso é óbvio. Qualquer que seja um número, a derivada da função no ponto é um número. Então, se eu pegar um número qualquer, eu posso escrever que f de x mais h é igual a f de x mais esse número vezes h mais um erro. Obviamente. Acontece que quando a função é derivável e este número é a derivada, nós temos uma particularidade aqui com esse resto, que é a particularidade de ele ir para zero muito depressa. Ele dividido por h vai para zero. Então vejam bem, isolando o f' de x, nós ficamos com f' de x igual a f de x mais h menos f de x, passamos o f de x para cá, menos r de h e dividimos todo mundo por h. E nós ficamos com isso daqui. F' de x é igual a f de x mais h menos f de x sobre h menos r de h sobre h. Essa primeira parte aqui é exatamente o quociente de Newton da função. E como a função é derivável, nós sabemos que a função é derivável. Quando o h vai para zero, o coeficiente de Newton vai para f' de x. Se o coeficiente de Newton vai para f' de x, e a f' de x é igual a esse quociente aqui menos um erro dividido por h, então esse erro dividido por h tem que ir para zero. Então nós temos essa particularidade. Nós podemos escrever qualquer que fosse o número, nós poderíamos escrever isso daqui, mas somente quando a função é derivável, e esse número que nós escolhemos é derivada, que acontece desse erro ser muito pequeno na proximidade do ponto x, quando o h está próximo de zero. Então isso quer dizer que a derivada é a melhor aproximação que se pode ter de uma função usando a sua derivada. É a melhor aproximação linear que nós podemos ter para a variação de uma função a partir de um ponto. Isso é generalizado pela fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor nos diz o seguinte: f de x mais h, se a função é n vezes derivável, então f de x mais h é igual a f de x mais f' de x vezes h, mais f duas linhas de x dividido por 2 vezes h2, mais esse somatório todo, a derivada, isso aqui é a derivada de ordem n da f. A derivada de ordem n da f em x dividido pelo fatorial de n vezes h elevado a n, não a 2, mais um erro. E esse erro dividido por hn vai para zero. Então veja bem que isso aqui é uma coisa muito forte. Porque r de h ir para zero
é uma boa condição. Agora, f de h dividido por h e para zero significa que ele vai para zero mais rápido do que o h. Porque se o h vai para zero, o denominador quer ir para zero, então a fração quer ir para infinito. E se essa fração aqui vai para zero, isso quer dizer que esse numerador ele tem que ir para zero muito rápido. E aqui nesse caso, da função ser n vezes derivável, esse resto dividido por h elevado a n vai para zero. Então quer dizer que o r de h vai para zero mais rápido do que o h elevado a n, que é uma coisa que vai para zero muito rápido. Então quer dizer que isso aqui é uma boa aproximação para... Nós temos uma boa aproximação para a função perto do ponto x. E nós vamos usar essas aproximações para aproximar as derivadas, a derivada primeira e a derivada segunda da função. Então vejam bem, nós podemos escrever que f de x mais h é igual a f de x mais f' de x vezes h mais r de h. E fazendo um h negativo agora, nós temos que f de x menos h vai ser f de x mudando o sinal desse h, que tem um coeficiente ímpar, ele está elevado a 1, nós mudamos esse sinal. Então fica f de x menos f' de x vezes h, mais um r de menos h. Bom, nós podemos usar essa aproximação aqui por f' de x. Simplesmente pegar esse número 1 aqui, desprezar esse erro e escrever que f de x mais h é igual a f de x mais f' de x vezes h, desprezando esse erro. E isolando o f' de x, nós ficamos com essa aproximação aqui para ele. Uma outra alternativa que costuma ser interessante em termos numéricos na convergência do método, e nós não vamos falar da convergência do método aqui, não vamos estudar a convergência do método, vamos simplesmente apresentá-lo. Nós podemos, subtraindo aqui o 2 de 1, nós vamos ter que, aqui no membro esquerdo, f de x mais h menos f de x menos h. Aqui no membro esquerdo, nós cortamos f de x com f de x. Aqui nós ficamos com menos f' de x vezes h, menos com menos mais f' de x menos h. Então nós ficamos com 2 f' de x vezes h e desprezamos esses erros. Dividindo ambos os membros por 2h, nós ficamos então com f' de x igual a f de x mais h menos f de x menos h sobre 2h. Agora vamos aproximar o f duas linhas de x. Nós podemos escrever que f de x mais h é igual a f de x mais f' de x vezes h, mais f duas linhas de x sobre 2h2, mais um erro. E o f de x menos h é f de x menos f' de x vezes h, mais f duas linhas de x sobre 2h2, mais r de menos h. Agora, nós vamos tomar uma aproximação desprezando esses erros. Então, desprezando esses erros, nós passamos daqui para cá. E vamos somar 1 e 2. Somando 1 e 2, nós ficamos com f de x mais h mais o f de x menos h, mas nós queremos isolar o f duas linhas de x. Então, quando nós fizemos essa soma,
nós ficamos aqui no membro direito. O membro esquerdo, então, ficou f de x mais h mais f de x menos h. No membro direito, nós ficamos com 2f de x, que nós passamos aqui para o membro esquerdo, então ele ficou menos 2f de x. Quando nós fizemos essa soma, f' de xh sumiu com com esse menos f' de xh, e nós ficamos com f' de x sobre 2h2 mais f duas linhas, né, de x sobre 2h2, somados, nós ficamos com f' de xh2. E para isolar, então, o f duas linhas de x, falta apenas dividir por h2. Dividindo por h2, nós ficamos com essa aproximação para f duas linhas de x. Então, vamos procurar agora uma aproximação para a equação x, y duas linhas, mais y' y igual a x2, sendo y uma função de x, no intervalo de 1 a 2. Aqui está a nossa equação de volta, e nós vamos usar essas aproximações aqui. Nós vamos, onde nós temos y' de x, nós vamos usar y de x mais h menos y de x menos h sobre 2h. E onde nós temos y duas linhas de x, nós vamos usar isso aqui. Y de x mais h menos 2y de x mais y de x menos h sobre h2. Fazendo a substituição, nós ficamos com isso daqui. Então, veja o que aconteceu de interessante nesse método, de interessante nessa aproximação. Nós aqui não temos mais uma equação diferencial. Aqui nós temos uma equação algébrica. As derivadas simplesmente sumiram. Porque nós aproximamos o y' por uma coisa que não tem derivada. Apenas por determinados valores de y. E nós determinamos y duas linhas, aproximamos y duas linhas, também utilizando valores de y. Sumimos com as derivadas. Então, é nisso que consiste esse método. É um método numérico, ele não dá uma solução exata, ele dá uma solução aproximada. E a ideia dele é exatamente não ter que resolver uma equação diferencial. Nós saímos do problema de resolver a equação diferencial e caímos no problema de resolver uma equação algébrica. Transferimos o problema. Então a ideia agora é a seguinte: nós vamos dividir o intervalo de 1, 2 em 5 partes iguais. Não é necessário que sejam 5 partes. Nós estamos usando 5 partes aqui no nosso exemplo. Quanto maior for a divisão do intervalo, melhor vai ser o resultado. Dividir o intervalo em 5 partes não vai dar um intervalo de comprimento 1 em 5 partes, não vai dar uma aproximação muito boa. Mas, para exemplificar, serve. Então, nós vamos fazer o seguinte. O ponto x0 vai ser 1. Se nós temos um intervalo de 1 até 2, esse intervalo tem comprimento 2. Se nós quisermos tem comprimento 1. Se nós quisermos dividi-lo em 5 partes, cada parte vai ter comprimento 1/5, que é o que nós estamos chamando de h. Então, nós vamos partilhar esse intervalo aqui da seguinte maneira. Nós pegamos um ponto x0 igual a 1, é o primeiro ponto. O ponto x1 vai ser 1, que é o ponto de partida, mais uma vez o h. 1 mais 1/5 dá 6/5. O x2 vai ser o ponto de partida mais 2 vezes h. O ponto 3 vai ser o ponto de partida mais 3 vezes h. O 4, o ponto de partida mais 4 vezes h. E o x5, o ponto de partida mais 5 vezes h.
Então, nós temos estes valores aqui para valores diferentes de x. Então, vamos ver como nós tratamos esses valores agora. Nós pegamos a equação, essa aqui é a equação onde nós já fizemos a substituição do y' e do y duas linhas. Nós temos o h igual a 1/5 e nós vamos substituir o primeiro valor de x, que vai ser 6/5. Esse aqui corresponde ao x1 lá de cima. Nós vamos fazer isso para o x1, para o x2, para o x3, para o x4. Para cada valor de x que nós estabelecemos lá em cima, nós vamos substituir nessa equação diferencial e vamos obter uma equação algébrica. A ideia é montar um sistema, porque cada substituição dessa vai nos dar uma equação. E depois nós vamos montar um sistema com essas equações. Então vamos lá. Nós vamos fazer a primeira substituição. Nós vamos substituir todos de x1 até x4. Então começamos substituindo o x1. Bem, então se o x é 6/5, nós vamos aqui fazendo a substituição. Aqui nós temos um x. No lugar do x, nós vamos colocar 6/5. Mudei antes da hora. Nós vamos colocar 6/5. No lugar do h, nós vamos colocar 1/5. Então, o que nós obtivemos aqui? Aqui 6/5, aqui 1/5 ao quadrado, aqui 2 que multiplica 1/5, e aqui nós vamos ficar com 1/5 ao quadrado, aqui neste membro. 1/5 ao quadrado, não, perdão, 6/5 ao quadrado, é o x ao quadrado. Então é o que nós temos aqui. Mas vejam bem que o y, aqui nós tínhamos um y de x mais h. E o x que nós estávamos substituindo era o x1. Então, se nós temos aqui um x1 mais h, o x1 mais h é justamente o x2. O x é o x1 e o x1 menos h é o x0. Então, eu vou fazer essas substituições. Aqui onde eu tenho x mais h, se o x é o x1, o que eu estou substituindo é o x1, eu vou substituir aqui x1 mais h por x2. E x1 menos h, vou substituir por x0. Então, feito isso, nós obtemos esta equação aqui. Então, 6/5, isso aqui é o x1, que multiplica y de x2 menos 2y de x1 mais y de x0 sobre 1/5 ao quadrado, mais y de x1, que multiplica y de x2 menos y de x0 sobre 2 vezes 1/5, isso é igual a 6/5 ao quadrado, 6/5 que é o x1. Para enxugar a notação, ficar com uma notação mais leve, nós vamos escrever que o yi é igual ao y de xi. Ou seja, o y de x2 nós vamos chamar de y2. O y de x1 nós vamos chamar de y1, o y de x0 de y0. Então, substituindo, utilizando essa notação aqui mais leve, nós vamos ficar com esta equação aqui. E resolvendo essa equação, nós vamos fazendo essas contas aqui, simplesmente nós vamos cair nisso daqui. Esse é um problema não linear, porque aqui nós temos grau 1, aqui nós temos grau 2, aqui nós temos grau 2. Nós temos aqui uma
uma equação com 4 incógnitas. Não, com 4 incógnitas não, com 3 incógnitas. Ela vai de y0 a y2. Então nós temos uma equação aqui com três incógnitas. E depois qual é a sequência desse procedimento? A sequência desse procedimento é substituir o x igual a x2. Então, se nós substituirmos o x2, que vai ser então 7/5, aqui nós vamos ter o y de x2 menos h, que vai ser x1. Então, aqui vai aparecer x1. Aqui vai aparecer... Não, aqui é mais. Então, o x2 mais h vai ser um x3. Aqui vai aparecer um x3. Aqui vai aparecer um x2. E aqui vai aparecer o x2 menos h, que é o x1. Então, nós vamos cair nesta mesma equação aqui, só que aqui vai ser 30 que multiplica... Não, esses números vão mudar também, né? Esse aqui vai ficar 7/5. E aqui nós vamos ter um y3 menos 2y2 mais y1. Então, nós vamos ter outra equação que essa vai estar também em 3 variáveis. Agora, não nas variáveis y0, y1, y2, mas nas variáveis y1, y2 e y3. Então, nós vamos chegar no final com quatro equações nas variáveis de y0 até y5. Então, nós vamos ter 6 variáveis. Mas aí nós estamos falando só de uma equação diferencial. Se nós tivermos um problema de valor inicial, nós vamos conhecer uma dessas. Por exemplo, se for um valor inicial, nós vamos conhecer o y de 0, que vai ser um y0. Então, nós vamos conseguir com isso eliminar uma das variáveis e vamos ficar com um sistema com a mesma quantidade de equações e de variáveis. Aí, resolvendo esse sistema, nós encontramos valores para y0, y1, y2, y3, y4, y5. E com esses 5 valores, quem são esses valores? São valores da função y em determinados pontos. Valores da função y em 5 pontos diferentes. E se nós temos o valor da função y em 5 pontos diferentes, nós podemos aproximá-la por um polinômio de grau 4. Então, usando esses valores, nós obtemos uma aproximação por um polinômio. E esse polinômio, então, ele fica sendo a aproximação da solução do problema de valor inicial. Agora, esse problema que nós pegamos aqui, ele era um problema não linear, porque nós aparecíamos com y1 vezes y2, nós tínhamos termos de grau 2. Aqui nós vamos pegar um exemplo linear para nós resolvermos, porque aí nós vamos cair num sistema linear, senão nós vamos cair num sistema de grau 2, é mais difícil de resolver. Aqui eu vou pegar um exemplo bem simples para resolver de maneira bem grosseira. Eu estou pegando um intervalo grande e dividindo esse intervalo aqui em 3 partes só. Então, naturalmente, isso vai dar uma aproximação muito grosseira. Mas o problema de valor inicial é esse daqui. Nós temos essa equação, y duas linhas mais x y' igual a 0. E nós temos problema não de valor inicial, né? Problema aqui de fronteira. Aqui no início nós
nós vamos ter aqui o y0 igual a 1 e o y3 igual a 3. Agora nós vamos dividir esse... Queremos uma aproximação no intervalo 0, 3. E vamos então dividir esse intervalo em 3 partes. Uma aproximação, uma divisão muito grosseira, só para exemplificar mesmo. Então, primeira coisa, nós vamos fazer as substituições. Então, y' igual a y de x mais h menos y de x menos h sobre 2h, é a mesma aproximação que nós fizemos lá em cima. Essa aproximação aqui para o y' e essa aproximação aqui para o y duas linhas, na equação que nós propusemos. Então, fazendo essa substituição aqui está o y duas linhas. Aqui nós vamos ter x vezes o y', não sei porque que esse 2 está aqui, isso igual a 0. E agora nós vamos fazer o seguinte. O nosso h é igual a 1, nós dividimos o intervalo é de 0 a 3. Se nós dividimos em 3 partes, ele tem comprimento 3, o h vai ser igual a 1. Então, o x0 vai ser 0, o x1, 1, o x2 é 2, o x3 é 3. E nós vamos usar a mesma notação lá de cima. y0 igual ao y de x0, né? O y de x1 igual a y1, y de x2 igual a y2, y de x3 igual a y3. E nós vamos fazer a substituição da mesma maneira. Quando nós vamos fazer a substituição aqui para o x1, ou seja, a substituição aqui para o x2, e o que vai acontecer? Quando nós substituirmos o x1, nós vamos ter o x1 mais h vai ser o x2, então aqui vai aparecer o y2. Aqui vai ser o x2, então vai aparecer o y2. E aqui vai ser o x2 menos h, vai ser o x1. Então aqui vai aparecer o y1. Fazendo toda essa substituição para cada um deles, para o x1, para o x2 e para o x3. Quando nós substituirmos o x1, nós obtemos isto, substituindo o x2 obtemos isso, substituindo o x3 obtemos isso. Então percebam que nós temos aqui, em princípio, um sistema com 3 equações e com 5 variáveis. Acontece que nós já conhecemos, nós temos não apenas uma equação, nós temos um problema onde nos foi dado o y0 e nos foi dado o y de 3, que no caso então é o y4. Então nós temos o y0 igual a 1, não é isso? E o y4 igual a... E o y4 igual a 1. Então, o que nós vamos... Só conferir o que aconteceu. Não, na verdade não apareceu no y4. Não sei por que apareceu um y4 aqui. Era para aparecer até o y3. Essa aqui em y0, y1, y2. Essa aqui em y1, y2, y3. Na hora que nós substituímos o 1 e o 2. Né? Então acho que na verdade eu quis dividir o intervalo. Eu queria pegar o intervalo de 0 até 4 para dar um exemplo. Para dar um exemplo melhor. Na verdade, eu só poderia fazer 2 substituições. O x1 e o x2. Bom, então na realidade eu pensei uma coisa e fiz outra. Eu pensei no intervalo de 0 a 4,
né? Então vamos passar esse problema. Então o y de 1 vai ser 1, o y de 4 vai ser 0, e o nosso intervalo é de 0 a 4, nós estamos dividindo em 4 partes. Né? Eu montei uma coisa e resolvi outra. Então vai de 0 a 4 e nós andamos de 1 em 1. Então eu fiz três substituições. Essas 3 substituições, nós obtivemos 3 equações, porém 5 variáveis. Nós temos x0, y0, y1, y2, y3, y4. Só que, na verdade, duas não são incógnitas, duas são conhecidas, porque são os valores iniciais. O y de 0 e o y de 4. Então, substituindo y de 0 igual a 1, y de 4 igual a 4, aqui nós voltamos para essa... Fizemos as contas aqui, simplificamos essa equação e utilizamos os valores iniciais. E com isso, então, duas incógnitas sumiram. Então, nós ficamos agora com 3 incógnitas, y1, y2, y3, e 3 equações. Isso aqui nós podemos resolver. Então, nós caímos neste sistema aqui, que pode ser escrito matricialmente dessa maneira, e fazendo as contas, resolvendo o sistema, nós obtemos y0 igual a 1, y1 igual a menos 29,76. Então, resolvemos o sistema, fizemos as contas todas, está aqui. E com esses valores, nós podemos aproximar a solução, o y, por um polinômio de grau 4. Então, o yx vai ser 1ax4 mais bx3 mais cx2 mais dx mais e. Nós precisamos determinar o quê? Os valores a, b, c, d, e. Como nós fazemos isso? Nós substituímos. Nós sabemos que o y0 é 1, mas quem é o y0? O y0 é o y de 0. Então, y de 0 é igual a 1. Então, nós substituímos 0 aqui, a vezes 0 mais b vezes 0 mais c vezes 0 mais d vezes 0 mais e igual a 1. Então, vamos obter uma equação, e igual a 1. Depois, nós vamos substituir y de 1 igual a menos 29 sobre 76. Isso aqui, então, vai nos dar o quê? Nós colocamos 1 no lugar do x e igualamos isso aqui a menos 29 sobre 76. Fazendo isso, nós vamos obter 5 equações. Nós vamos obter 5 equações para 5 incógnitas, A, B, C, D, E. Com isso, resolvendo esse sistema, nós determinamos um polinômio de grau 4 que aproxima essa função no intervalo 0, 4. Naturalmente, essa é uma aproximação muito grosseira. Nós pegamos o intervalo de comprimento 4 e dividimos em 4 partes apenas. Então, se vocês acabarem de fazer a conta e quiserem usar esse polinômio que nós encontramos aí para aproximar algum valor da função num determinado intervalo, vocês vão perceber que a aproximação vai ser muito grosseira. Isso foi só para exemplificar mesmo. Agora nós vamos usar esse método na equação do calor. Nós vamos voltar aqui ao problema do calor. A equação do calor é U derivado em relação a T é igual a K vezes U derivado em relação a X duas vezes. Então vejam que esse aqui é um problema de equação diferencial parcial, enquanto o nosso método é um método de equações diferenciais ordinárias. Mas nós vamos conseguir utilizá-lo.
nós temos a mesma condição inicial, só que agora nós temos uma liberdade um pouco maior. No nosso problema do calor, nós tínhamos U de 0T igual a 0 e tínhamos U de LT igual a 0. Agora nós podemos ter novamente o mesmo problema, não tem problema nenhum, mas nós podemos fazer uma coisa mais geral. Agora nós podemos nos permitir aqui condições iniciais variáveis. Nós podemos nos permitir uma barra que não tenha uma temperatura fixa nas extremidades. Então nós podemos... É uma restrição a menos que nós temos que fazer na nossa resolução. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós não estamos aproximando a solução mais no intervalo. Estamos aproximando a solução num retângulo. Porque agora nós temos a variável x variando de 0 a L, que é o comprimento da barra, e nós temos o tempo variando de 0 a T, algum tempo que nós definimos. Então, agora não é mais um intervalo, agora é um retângulo. Nós vamos dividir o intervalo de 0 a L em m partes. Então, o comprimento dele é L. Ele vai de 0 a L e tem comprimento L. Se nós vamos dividir em m partes, nós vamos ficar com H igual a L sobre m. E nós vamos dividir o intervalo 0T em n partes. Ele tem comprimento T, então nós vamos obter que o K vai ser T sobre n. Então, o nosso retângulo ele fica dividido em m vezes n partes. Em m vezes n retangulinhos. E agora nós vamos usar a seguinte notação. Nós usamos ali que o y0 era o ponto inicial. O y1 era o ponto inicial mais uma vez o h. O y2 era o ponto inicial mais duas vezes o h. Então, o yi era o ponto inicial mais i vezes o h. Agora nós vamos começar o nosso ponto inicial, o U00, vai ser o U de 0, 0. Então nós vamos ter duas coordenadas aqui, uma IJ. Então nós vamos escrever que U de IJ é o U do ponto inicial mais I vezes H, só que o ponto inicial é 0, então I vezes H. E na segunda entrada, o ponto inicial mais J vezes K, mas o ponto inicial também é 0. Então nós vamos ter U de IJ igual a U de IH mais U de JK. Então, essa notação também vai nos simplificar. Nós vamos fazer uma aproximação diferente. Lá para o y, nós tínhamos usado uma aproximação aqui, f' de x igual a f de x mais h. F de x mais h menos f de x menos h sobre 2h. Né? Agora nós vamos usar a aproximação alternativa. F de x mais h menos f de x sobre h, que é a aproximação direta que nos dá o binômio de Newton. E para a segunda ordem nós vamos usar a mesma substituição. Então, f duas linhas de x igual a f de x mais h menos 2 f de x mais f de x menos h sobre h2. Muito bem. Vamos substituir isso nesta equação aqui. U de t igual a k, U duas vezes em relação a x. Muito bem. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos olhar primeiro para o membro da esquerda e depois para o membro da direita. O membro da esquerda nós vamos tratar como uma equação diferencial na variável t. Como se nós tivéssemos uma variável x fixa
e estivéssemos tratando simplesmente de uma função em t. Se nós fizermos isso, aqui nós teríamos uma equação ordinária para aproximar. E aqui nós vamos tratar o u como sendo uma função, como tendo uma variável t fixa e variando o x. Então nós estamos tratando aqui cada um dos membros como uma derivada ordinária, não uma derivada parcial. Na realidade, uma derivada parcial ela é uma derivada ordinária quando a gente fixa as outras variáveis. Né? Se nós fixarmos todas as variáveis e deixarmos uma variável livre e tratarmos aquela função como sendo uma função apenas daquela variável, então a derivada daquela função em relação àquela variável é exatamente a derivada parcial. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos pensar no U e J. Fixamos um IJ, estamos pensando então no U e J. Se nós estamos pensando no U e J, quem vai ser para nós essa F? Para nós essa F vai ser a U, onde a variável é t. Então, nós vamos tratar aqui da seguinte forma. Aqui nós temos a derivada primeira. Então, nós vamos aproximar dessa forma. Então, nós vamos ter um u. Quem vai estar fixo? O i, porque o i representa a variável x. A variável x está fixa. Então, o i está fixo. Então, nós vamos ter u i. Então, quem está variando? Está variando o j. Então, se nós temos aqui um t mais k, aqui ficaria, então, o i de t mais k, e o t mais k, então, t mais jk, nós vamos ficar com quem? Com o de i, j mais 1. Então, nós vamos ficar com o i, j mais 1 menos o ij. Aqui deveria ser ij. Então, nós vamos ficar com o ij mais 1 menos o ij sobre k. E aqui nós estamos olhando para a variável x. Então, quem está fixo agora? O j está fixo. E quem está variando? O i está variando. Então, nós vamos ficar aqui com... se nós temos o xi mais h vai ser xi mais 1. Então, aqui nós vamos ter o u i mais 1j menos 2 o ij mais o i menos 1j sobre h2. Então, nós usamos a aproximação aqui no membro da esquerda, considerando a equação como sendo uma equação apenas na variável t, e aqui no membro da direita, olhando para a equação como se ela fosse simplesmente uma equação em x. E chegamos nisso daqui. Isso não é muito, em princípio, não é muito inspirador. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Nós temos i mais 1, i menos 1, i. Agora, no j, nós estamos variando pouco. Né? Aqui nós temos j, 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 e aqui nós temos j mais 1. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos isolar esse ui j mais 1, porque todo mundo que tinha j mais 1 desaparece. Desaparece não, ele fica isolado aqui no membro esquerdo. É só esse aqui que tem. Então vamos ver o que
né, vamos ver o que acontece. Aqui eu só estou fazendo a conta com mais cuidado, fazendo as substituições. E fazendo essa conta, então a gente multiplica, aqui não é H, aqui é K. A gente multiplica por K, né? A gente multiplica por K, foi isso que... E passa esse menos U e J para cá, então foi esse passo. Aqui a gente coloca todo mundo no mesmo denominador. E aqui, só para ficar com uma notação aqui mais leve, para não carregar tanto índice, tanto número, eu fiz θ igual a Kzinho K sobre H2. Esse K aqui é o problema, é a constante lá do problema. Esse K pequenininho aqui foi a divisão do intervalo. Então, nós ficamos com θ igual a Kzinho K grande sobre H2. E isso daqui, então, vai se escrever dessa forma. U de I mais 1 J Não, tá errado. É o U de I J mais 1. O de I J mais 1 vai ser igual a θ U de I mais 1 J mais 1 menos 2θ U e J mais θ U e menos JJ. E novamente, nós fazemos a substituição para cada diferente, né, diferente valor de I. Se nós fizermos isso, escrevendo aqui na forma matricial, então eu recopiei a equação que nós tínhamos obtido e vou escrever isso aqui na forma matricial. Observe o que acontece quando a gente substitui o x1. Quando a gente substitui aqui o x1, então isso aqui não é I mais 1, aqui é J mais 1, aqui é U I J mais 1. Aqui veio certo, aqui para a matriz veio certo. Então, o que acontece quando a gente substitui o xi? Quando a gente substitui o xi, nós vamos obter aqui quando a gente substitui o x1, aqui nós vamos obter o U0J. Então, nós vamos obter aqui um θ U0J mais 1 menos 2θ U de 1J mais θ U de 2J. Acontece que o U de 0J ele já é conhecido. Porque o x igual a 0 é a extremidade da esquerda da barra. E a extremidade esquerda da barra ela nos é dada pela função g. Então, esse valor aqui, o 0J, ele é g de j. Então, nós passamos... Então, ele deixa de ser uma... Tá? Ele é um termo livre, ele é um termo que deixa de ser uma variável. Então, por isso que eu coloquei aqui. Ele fica sendo um termo livre. Então, o que sobrou aqui na primeira... linha? Isso aqui seria para colocar isso aqui realmente numa forma matricial. Aqui eu teria que colocar... Aqui eu dei uma... eu tirei porque não coube. Eu tirei porque não coube. Mas a coluna que faltou aqui, que eu tirei porque não coube aqui no slide, depois poderia ter jogado aqui para baixo, né? Mas ela seria aqui o 1, o 2, o 1J, o 2J, o 3J, o 4J.
né? Essa seria a coluna daqui. Então nós temos justamente aqui o que sobrou, que seria 1 menos 2θ de U 1J mais θ de U 2J. O resto ficaria zero. E o que acontece quando eu substituo o U2? Na hora que eu substituo o U2, quem que vai aparecer? Vai aparecer o 1, o 2 e o 3. Aqui, o 1, o 2 e o 3. E na hora que eu substituir o x3, na hora que substituir x3, vai aparecer o 2, o 3 e o 4. Então está aqui, o 2, o 3 e o 4. Então isso vai andando e nós vamos chegar nessa matriz aqui no final. A última substituição, quando nós substituímos aqui fazemos a penúltima substituição, nós vamos ter aquele problema novamente, que nós vamos cair na outra fronteira. E a outra fronteira ela é dada pelo W. Então nós vamos ter novamente um termo livre. Então nós vamos ter aqui um menos WJ, porque a outra fronteira, a outra extremidade da barra, ela é dada pela equação J, pela equação W. Então, o que nós obtivemos aqui? Nós obtivemos uma equação matricial que funciona da seguinte maneira. Se nós tivermos o 1J, o 2J, o 3J, o 4J, o 5J, etc., nós obtemos o 1J mais 1, o 2J mais 1, o 3J mais 1, etc. Tá? Então, se nós temos todos os UJ, nós obtemos os UJ mais 1. Isso é o que a equação nos dá. E, agora, isso é interessante. Né? Qual é o interesse que nós temos nisso? Porque, em princípio, nós ainda não resolvemos o problema. O interesse é o seguinte. Para o J igual a zero, nós já temos. Nós já temos, porque é a condição inicial f. É a função inicial f. Então nós temos aqui o f de h, o f de 2h, o f de 3h, etc. Então o que acontece? Os UJ nós já temos. Nós já temos porque eles foram dados. Então o que eu faço? Eu pego essa coluna de UJs, né, de U com J igual a zero, e aplico essa matriz. Na hora que eu aplico essa matriz, o que eu vou obter? Eu vou obter as colunas dos U's com J igual a 1. Aí, a partir da coluna de U com J igual a 1, eu obtenho a coluna de U com J igual a 2. E assim sucessivamente. E assim nós vamos obter todos os J's. Com isso, resolvendo o sistema dessa maneira, nós conseguimos obter todos os elementos U e J. Então, se nós obtermos todos os elementos U e J, agora nós podemos aproximar essa função por um polinômio em duas variáveis, usando todos esses m vezes n valores da função que nós obtivemos. E com isso, então, nós conseguimos uma aproximação numérica aqui para o problema do calor. Então, agradeço a atenção de vocês e desejo uma ótima semana e um ótimo trabalho.